Bom dia, sejam bem-vindos mais uma live. Meu nome é Lidiane. Peço que vocês compartilhem essa live. Geralmente eu faço as lives dia de sábado, mas ontem deu um contratempo e eu estou fazendo agora. Então peço que vocês compartilhem essa live, passe adiante a palavra do Senhor, para que seja feito o ID do Senhor, né? Que nós possamos ser coerentes com a palavra de Deus, levando o ID, né? Porque está escrito lá em Marcos que todos nós devemos levar o ID do Senhor. E hoje nós vamos falar das divisões na igreja. Quando Paulo começa a escrever a carta de Coríntios, ele começa falando, se apresentando, né? E ele começa falando da gratidão que tem, que ele dá graças a Deus, por causa da graça que ele recebeu de Cristo, né? Porque tudo foi enriquecido nele. E ele fala que a palavra é todo o conhecimento de Deus, né? Ele fala que todas as pessoas que receberam a palavra de Deus têm um conhecimento e têm um testemunho de Cristo. E que não falta dom nenhum espiritual. Por quê? Porque quando Deus vem quando nós declaramos que somos filhos de Deus, o Espírito Santo nos dá um entendimento, nos dá discernimento, conhecimento, né? E não falta nenhum dom espiritual. Ele falou, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então ele fala sobre essas coisas e logo em seguida ele fala, a primeira coisa que ele fala na carta de Coríntios é sobre as divisões na igreja. Ele fala em irmãos em Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ou seja, havia uma divisão naquela igreja de quem aquelas pessoas seriam, a partir de quem aquelas pessoas foram discipuladas, né? E Deus ele não causa divisão, Jesus ele não causa divisão, ele vem para somar, ele vem para unir, ele não vem para dividir, né? Por isso que Jesus diz que quem comigo não junta, espalha. Então, lá no versículo 13 do primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele fala, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ou seja, ele fala na terceira pessoa dele, né? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanos, além desses, não me lembro se batizei mais alguém, né? Então ele está falando isso porque as pessoas estão divididas de quem elas seriam, quem discipulou elas, quem batizou elas. E lá no capítulo 3, ele continua, né? 1 Coríntios capítulo 3. Ele fala assim, as divisões da igreja. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Antes dele falar isso, ele fala que ele não começou com muita sabedoria no capítulo 2, ó. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta ou dos poderosos que estão sendo induzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que está oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio da era. Ele fala que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma pôde imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós. E como Paulo, ele era uma pessoa que ele sabia muito sobre o evangelho, sobre as práticas, né, judaicas, mas porém ele afirma que ele não sabia muito do evangelho de Deus, né? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, porque conhece o pensamento do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele. Ou seja, Deus dá entendimento, dá discernimento, dá sabedoria para a gente fazer. Às vezes a gente prega para uma pessoa e às vezes a gente não tem entendimento suficiente, sabedoria suficiente, mas Deus nos dá, Deus ele nos capacita, né?
para que nós possamos falar, para não causar divisões na igreja, para não causar essa divisão que está tendo hoje, né? E ele fala que, lá no versículo 13, ele fala que ele não foi falado com sabedoria ensinada pelo humano, mas com sabedoria ensinada pelo Espírito, ó, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí ele vai lá para o capítulo 3, começando: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ele está falando que são crianças espirituais, né? Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, quando há divisão na igreja, quando há divisão entre nós, nós estamos agindo como pessoas do mundo, não como pessoas do corpo de Cristo. Porque pessoas do corpo de Cristo, julgava Paulo, que discerne, porque o Espírito dá discernimento e sabedoria para que a gente não venha se dividir, não venha dizer: eu sou da religião A, da religião B, eu não me dou com fulano porque ele é da igreja tal. E hoje em dia há muito isso, há muita divisão, né? O povo da Assembleia de Deus não se dá com o povo da Batista, o povo da Batista não se dá com o povo da Deus e Amor, do reino de não sei lá das quantas. Sei que são muitas religiões, são muitas igrejas, e há divisão no meio disso tudo, porque um quer saber mais da palavra do que o outro, sendo que a Bíblia é uma só e o Deus é um só. Então não era para haver essa divisão dentro da igreja. Então ele fala que eu dei a vocês um leite e não alimento sólido. O que ele quis dizer? Porque vocês ainda são crianças espirituais, não tem maturidade suficiente para me dar a palavra madura para vocês, porque ainda são carnais, né? Que ele disse: porque visto que há inveja e divisão entre vocês, estão agindo como carnais e mundanos, né? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou não sou discípulo dele ou deste, não estou sendo mundanos, né? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, né? Olha só, Paulo estava falando que sendo ele ou sendo outro, não importava. O que importava era o ministério, né, que veio ser plantado para ele, disseminado para ele. Era uma semente que deveria crescer e que não deveria haver divisão por causa disso. Não importava de quem eles receberam a palavra para passar adiante. Importava sim que passasse a palavra em nome de Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Ou seja, o que importa é Deus no final das contas, né? De modo que nem o plantar, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que ele está falando? Do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz crescer a igreja. Então não importa de que religião você é, ou de que partido político você é, ou em quem você vota. Importa que vocês todos são cristãos, que nós todos somos irmãos, e não devemos causar divisão dentro da igreja por causa de tal coisa que é do mundo e que vai perecer, né? O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Ou seja, vocês têm que ter zelo pelaquilo que vocês estão construindo e não causar divisão. Em outras palavras, é mais ou menos isso que Paulo queria dizer. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, ninguém pode pregar algo diferente do que é Jesus Cristo. Se uma pessoa está pregando algo para você e está causando divisão para você por causa do seu partido político, por causa da sua religião, que também é evangélica, que também fala da palavra de Deus, ou que também fala de Jesus sendo evangélico, ou não, se você está pregando Cristo, unicamente Cristo, se você está sendo cristocêntrico, então isso não deveria causar divisão, né? Porque ninguém pode colocar outro alicerce a não ser esse que já está posto, que é Jesus Cristo.
né? Ele fala no verso 11. Indo lá para o verso 12, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Ele está dizendo aqui que é Deus que vai julgar, né? Isso será provado, como assim como o ouro, como a prata, como as pedras, isso será mostrado à luz da verdade, porque ele fala bem assim, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da sua obra e da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, ou seja, o galardão de Deus. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, né? Ele está falando aqui, todo o Espírito de Deus habita em vocês, então não deve haver essa divisão. Vocês não vão perder a salvação por isso, mas vocês têm que vigiar, porque ele fala bem assim, ó, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês vão escapar, mas aí vocês vão perder o galardão. Por quê? Porque vocês estão plantando uma obra infrutífera e serão cobrados por isso, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A igreja de Deus é sagrada, então não deve haver divisão. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio quanto aos padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece o pensamento dos sábios, sabe como são fúteis. Ou seja, a sabedoria desse mundo para Deus não quer dizer nada, então nós não devemos nos pautar no nosso próprio entendimento, nas nossas próprias opiniões humanas mundanas, né? Mas nós devemos nos centrar, né, na inteligência de Deus, no Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, naquilo que Deus dá pra gente, no discernimento que Ele dá, e não através de coisas mundanas, fingindo que isso é de Deus, sendo que não é, né? Aí voltamos lá. Também o Senhor conhece o pensamento dos sábios, sabe como são fúteis, portanto ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus, ou seja, Deus dá discernimento para tudo isso. Jesus veio trazer a palavra da verdade e trouxe, vocês aprenderam dele, então vocês têm que falar dele, né? Vocês não têm que falar coisas mundanas, sendo que não são de Deus. Coisas do mundo que não são de Deus. Coisas que vão causar divisão da igreja que não são de Deus. Coisas que não estão pautadas dentro da Bíblia. O que está na Bíblia nós devemos pregar. O que não está, não devemos pregar. Nós preferir esse ou aquele candidato e isso causar divisão na igreja, isso é contra a vontade do Senhor, né? Ah, mas o candidato A defende o aborto, o candidato B não defende. Por causa disso, você vai ficar com raiva do seu irmão. Você deu uma ideia para ele votou no candidato que ele queria votar. E aí você vai ficar com raiva dele. Veja bem, você é cristão, você faz parte do corpo de Cristo. Então você não deve ter ódio de ninguém. Jesus não disse que nós devemos orar uns pelos outros? Se você acha que o entendimento do fulano está errado, não diga isso para ele, mas fale para Deus. Senhor, ministra no coração do fulano conforme a tua vontade, não a minha. Porque eu posso estar com um discernimento distorcido, né? Porque a minha carne pode estar querendo falar mais alto do que o meu espírito. Então dê discernimento para essa pessoa, dentro da tua palavra, conforme a tua vontade, naquilo que o Senhor acha concernente, né? Não da minha própria vontade, não das minhas próprias ideias, não das minhas próprias ideologias, para que eu possa imputar para o meu próximo, ou querer forçá-lo a acreditar na minha ideia, ou querer por força de persuasão das minhas palavras, eu querer que o fulano tome partido da minha ideia. Então, se eu estiver errado, Senhor, que o Senhor me corrija, que o Senhor me ajude a falar da tua palavra, dar discernimento, sabedoria, e não espalhar mais ideias confusas, mais do que já está sendo espalhado nesse mundo, porque a gente está num cenário que está todo mundo confuso, né? Uma hora o fulano fala uma coisa, outra hora fala outra, né?
e aí todo mundo está tomando seu próprio entendimento, suas próprias ideias, mas ninguém consultou a Deus, né? Todo mundo orou para que se fosse feita a vontade de Deus, e com certeza eu não tenho sombra de dúvida de que foi feita a vontade de Deus. Tudo é permitido pela vontade de Deus, né? Aí as pessoas falam, mas teve roubo. Se teve roubo ou não, a verdade será revelada. Jesus disse que ninguém põe um candeeiro embaixo da cama, mas põe no velador para que a casa toda se ilumine. O que é que ele estava falando? Do poder da verdade. A verdade, ela é muito poderosa, e a gente deve acreditar e ter fé nisso, porque a verdade, ela vem de Deus. Não a nossa verdade, não a sua verdade, mas a verdade de Deus, aquela verdade que traz tudo à tona, né? Tudo à luz, porque ele diz aqui, Paulo fala aqui sobre essa verdade, né? Que as nossas obras serão conhecidas a partir dessa verdade, que essa verdade traz clareza, traz claridade, traz a realidade, né? Se a obra que você está fazendo, se o que você está pregando é da verdade de Deus, não se preocupe. Não use seu poder de persuasão dizendo que é de Cristo, sendo que não é. Não use as coisas de Deus como sendo de Deus, sendo que são dos homens, para que você possa, só para que você possa estar certo, só para que você possa dizer, eu não te avisei, eu não disse. Não use as coisas de Deus como se fossem suas. Use a palavra de Deus sendo dele mesmo. Use a palavra de Deus ao pé da letra, da verdade que aqui está. Existe muita metáfora na Bíblia, sim, mas saiba pedir de Deus a interpretação correta para que você venha pregar, para que você venha falar. Seja o cristão que Deus quer que você seja, né? Não sucumba à sua própria carne, à sua vontade de querer estar certo, ao seu poder de persuasão terreno. Mas sim, fale da verdade de Deus. Fale daquilo que Deus quer que você fale. Aqui, Paulo estava pregando sobre as divisões que havia naquela igreja, e hoje não é diferente daquele tempo. Existem divisões muito ainda dentro da igreja, né? E Paulo, ele fala aqui que ele não estava falando com o poder, com a sabedoria terrena, mas ele estava falando com a sabedoria que o Espírito Santo deu a ele, porque o Espírito Santo discerne todas as coisas, é o Espírito que dá a sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Ele fala aqui, lá voltando no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele fala, eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, ele não quis saber nada além do que ele já sabia sobre o que ele havia aprendido no mundo, sobre o que ele havia estudado muito, né? Mas ele procurou saber tudo que era de Cristo, que Cristo revelou para ele, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Ou seja, ele tinha temor, porque ele queria falar da palavra genuína, da verdade genuína. Ele não queria falar nada vindo dele mesmo, ele queria falar que tudo viesse de Deus, de Jesus, que tudo fosse cristocêntrico. E foi com essa fraqueza e temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, Paulo estava falando, não se baseie na sabedoria humana. Eu não me baseei na minha sabedoria, no que eu sei, no que eu sabia. Porque Paulo, se vocês vão ler Paulo, vocês sabem que Paulo era um homem inteligente, era um homem instruído, mas ele não usou a sabedoria dele, ele usou a sabedoria do Espírito Santo, ele não usou a sabedoria humana. Aqui ele fala no verso 5, ele fala, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus dá o que a gente da inteligência, da sabedoria, da discernimento, da entendimento, da criatividade para a gente pregar dentro da palavra de Deus, concernente à palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que não haja divisão na igreja, para que a gente não pregue palavra que divide, né? Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é perfeito, é organizado, tudo que vem de Deus não causa divisão, a não ser aqueles que realmente queiram tomar o seu próprio caminho e não queiram se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, né? Porque alguns gostam de estar
gostam de pecar e gostam de estar nesse caminho de pecado e simplesmente decidiram que não querem nada de Deus para a sua vida, que querem se pautar nas suas próprias ideologias, nos seus próprios entendimentos, e não querem entender e ouvir a palavra de Deus, né? Mas Paulo estava falando sobre os cristãos, aqueles que já estão dentro da igreja, esses que resolveram andar com Cristo. Se você resolveu andar com Cristo, então pegue todo o poder de Deus, todo o Espírito de Deus, toda a sabedoria de Deus para que você venha falar da palavra de Deus e não cause divisão na igreja por causa de partido A, de partido B, por causa de ideia A, de ideia B. Mas fale somente a verdade, somente a mensagem da pregação. Não fale palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fale através da demonstração do poder do Espírito, para que a nossa fé não seja baseada em sabedoria humana, mas seja baseada no poder de Deus, né? Ele continua lá no verso 6, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Ele está falando para aqueles que já são mais maduros na fé, mas aqueles que têm pouca fé, eles devem ser instruídos pelos aqueles que têm maturidade. Ele fala, entretanto falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio da era para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Cada vez que a gente causa divisão na igreja, a gente continua crucificando como aquelas pessoas crucificaram Jesus, né? Então a gente diz aqui, né, que nós podemos pregar sim a palavra da verdade, mas não a nossa verdade, não a verdade do mundo, mas a verdade de Deus. Porque o poder de Deus, ele não divide, ele junta, né? Jesus disse que aquele que comigo não junta, espalha. Então, essa é a palavra de Deus hoje. Eu peço que vocês compartilhem essa live, passe adiante a palavra do Senhor, né? E que nós oremos para que não haja divisão na nossa igreja. Porque quando Jesus voltar, ele não vem buscar uma igreja dividida, ele vem buscar a unificação da igreja, né? Ele vem buscar aqueles que passaram na peneira, né? Como Jesus adverteu Pedro, ele disse, Pedro, Satanás está peneirando vocês. Ele se referiu a Pedro, mas ele usou o plural de vocês, ou seja, Satanás estava peneirando todos os discípulos e hoje não é diferente. Satanás está nos peneirando, né? Então, aquele que tiver maturidade, né, que continue mais maduro e continue mais firme na fé, e aquele que não tiver maturidade espiritual, que busque aquele que é mais maduro na fé, que tem mais tempo de evangelho, e busque em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Procure de Deus, pergunte de Deus, né? Nunca tenha sua opinião de si mesmo sobre o mundo, mas quando surgiu uma ideia, quando surgiu um sonho, alguma coisa para você, pergunte de Deus, é da sua vontade? Isso, Senhor, o que significa? O que você não entende, pergunte para Deus, porque se você for perguntar para o homem, acaso ele pode contaminar com as suas próprias ideias, mas Deus não contamina nada, Deus nos dá discernimento e sabedoria. Ele fala, aquele que tem falta de entendimento, pede a Deus que dá liberadamente, né? Deliberadamente. Então peçamos sabedoria de Deus, para que nós possamos pregar o ID dele e não causar mais divisões do que já está causado, né, nos dias de hoje. Amo vocês em Cristo, fiquem com Deus, leia um livro de Coríntios, porque é um livro muito, muito, muito bom, né? Ele nos traz muita sabedoria à luz das Escrituras, ao Espírito de Deus. Amo vocês em Cristo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus permitir.